De janeiro a 26 de março deste ano, o Brasil registrou 444 casos de gripe H1N1. 71 pessoas morreram, segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. A chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou gripe H1N1, é o assunto da nossa entrevista com o médico infectologista Dalci Albuquerque Filho. Obrigado por senhor estar aqui conosco. Boa noite. Não há motivo para pânico, no entanto, essa é uma doença que preocupa. 71 pessoas morreram de 1º de janeiro até agora. Qual é a extensão e a gravidade desse surto que o país vive? Bom, os casos de influenza acontecem todo ano. Quer dizer, você colocou a síndrome respiratória aguda grave, isso é uma complicação dos casos de infecção por influenza, a popular gripe. Agora, de qualquer forma, o vírus H1N1 já circula no Brasil desde 2009. O que chamou a atenção este ano foi o deslocamento na região de São Paulo do pico ou do alto número de casos do meio do ano, que é o natural, que é o esperado, para o início do ano. Que, e inclusive, por que isso teria acontecido? Olha, não se tem ainda uma resposta positiva sobre isso. Talvez o período de chuva o clima tenha ficado mais ameno, pode ser uma epidemia do hemisfério norte que veio ficar, mas de qualquer maneira não se tem uma resposta definitiva sobre isso. E o que se deve fazer então é a prevenção? A prevenção sempre. Tá? São Paulo já adiantou a campanha de vacina para aquele público-alvo, que são pessoas com risco, sim, da síndrome respiratória aguda grave, não é com risco de gripe, e os demais estados do Brasil vão iniciar a campanha no final do mês de abril. A vacina é a única forma da pessoa se proteger? Não, a vacina é a principal forma da pessoa se proteger, principalmente do quadro grave. Quer dizer, a boa parte das pessoas que tomam vacina podem ter um quadro de gripe, só que um quadro mais brando. Ele previne a forma grave. As principais formas de proteger seriam as formas de contato. Tá? Quer dizer, a gripe ela se transmite pelas gotículas, tá? Quando você fala, quando espirra, quando tosse. Então quem está gripado não deve se aproximar muito. Não deve se aproximar muito, exatamente. Então, e superfícies também. Quer dizer, uma pessoa falando... Eu estou falando aqui na bancada, podem cair gotículas. Se eu estiver gripado, outra pessoa que sente aqui, coloque a mão e leve a mão ao olho, ao nariz, à boca, ele pode sim pegar a minha gripe que eu teria deixado aqui. Vale aquela dica de lavar a mão, né, que você ia falar? Lavar a mão, álcool. Se você vai tossir ou espirrar aqui, porque não fica na mão, né? Porque essa mão vai pegar na maçaneta, vai pegar na caneta e outras coisas, e pode ser uma fonte de infecção. Tem pergunta aí, né, Guilherme, de telespectador, aqui de vacina? Mais de uma. Olha, o Camus, que participou agora mesmo da pergunta do dia, lá do Rio de Janeiro, ele pergunta pelo Facebook: gostaria de saber se há vacinas suficientes para a população caso ocorra uma epidemia, já que no sistema de saúde particular o valor é muito alto. Olha, o número de vacinas que o governo tem é direcionado principalmente, como eu falei, para a população alvo de quadro grave. Tá? Quer dizer, a gripe, ela, como eu falei, ela acontece, quer dizer, os casos de gripe acontecem normalmente, e o grande risco é essas complicações, que podem ser um quadro próprio da gripe, que é mais raro, e o que é mais frequente é a gripe complicar doenças de base. Então, é o diabetes, que você já falou há pouco, que pode ser complicado pela gripe, alguém que tem alguma doença de pulmão, uma asma, uma bronquite, pessoas imunossuprimidas e uma série de situações. E idosos, que são mais frágeis, e crianças com menos de 5 anos, que também são mais frágeis. Esse é o público-alvo da campanha, que é o público que tem maior possibilidade de vir a agravar com a influenza. E quem está fora desse público-alvo também deve procurar vacina? Olha, esse público não vai ser contemplado pela vacina oficial, vamos dizer assim. Tá? Teria que buscar na rede privada. Pode, exatamente. Agora, é importante o seguinte, o fato da pessoa tomar a vacina não significa que ela não vai ter a gripe. Ela pode ter um quadro mais brando. Quer dizer, ela não é uma vacina 100% efetiva para evitar. Inclusive, tem uma pergunta ainda sobre vacina que chegou para a gente pelo WhatsApp, a Adelaide Rosa de Salvador. Ela perguntou quanto tempo dura a eficácia da vacina? Olha, normalmente a vacina é eficaz aproximadamente 1 ano.
Tá? Por quê? Essa vacina é feita com uma amostragem dos tipos virais que estão circulando esse ano. Então, a partir disso, é elaborada uma vacina tríplice ou quádrupla e é aplicada. Provavelmente, os tipos virais que estão na vacina não vão circular ano que vem. Então, aí, essa vacina, essa imunização já não é mais efetiva e ele vai precisar repetir. Doutor Dalcy, muitíssimo obrigado pelas informações e eu faço um compromisso com quem nos mandou perguntas depois que a entrevista começou e que a gente não pôde fazer. Essas perguntas serão encaminhadas ao doutor Dalcy, eu vou pedir a ele que responda e a gente posta depois na nossa página no Facebook. Combinado, doutor? Obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite.